Boa noite, bem-vindos para nossa última aula aí de apoio pedagógico, ou como eu gosto de falar, apoio andragógico em matemática. E hoje é a nossa aula de feedback. Para quem não conseguiu média, existe a semana que vem para poder fazer a avaliação conclusiva. E hoje, bem-vindos, né? Cadê? Bom dia, de noite. Bem-vindos de novo, né? Bem-vindos. Eu sempre vou falar do olhar enevoado, espero que cada dia que passa a gente esteja ampliando o olhar, não é? Eu quis colocar de novo a questão do contrato, porque o contrato, quando ele é colocado, é um contrato comigo. Então, se outros professores trabalham de maneira diferente, aí é a forma de trabalhar dos outros professores. E isso é combinado conosco, né? E espero, né, que nada do que esteja combinado seja para ferir, né, o regimento da faculdade. Mas eu acho que procurei atender aí o regimento da faculdade. Deixa eu ver. Tem uma aluna perguntando aqui no e-mail, é a mesma aluna. Tá. E então o contrato é comigo, né? E a gente vai tentando caminhar sem é, ferir o regimento da faculdade. Então eu acho que eu dou algumas exceções, né? Então é isso. E hoje como é feedback, é esclarecimento. Ele não é um feedback pessoal, ele é um feedback genérico, né? Mas eu acredito que atenda aí a necessidade de vocês. Aí, ó, falando do desenvolvimento pessoal, né? A gente acrescentou o autoconhecimento e o autocuidado. Espero, né, que vocês aos poucos comecem a incorporar essa prática, né, essa rotina aí na vida de vocês. Né? Fica essa sugestão e tem a aula específica, né, dessa situação, perdão, e a gente tenta desenvolver esse lado também. Voltando lá para a base inicial, né, você sabe, Aida, qual que é a diferença do desenvolvimento pessoal para o desenvolvimento profissional? Sabe? Manda aí, professor. Ó, o desenvolvimento profissional, ele, por exemplo, um jogador de futebol, ele se aposenta. Tivemos dois essa semana se aposentando com 38 anos de idade. Aí, entre aspas, a profissão dele acaba, né? E o quê? A vida segue. Quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, a gente precisa o quê? Pensar nesse desenvolvimento para a vida toda, não é para quando a gente se aposenta e parar de se desenvolver, né? Então, a questão da consciência, a gente precisa estar desenvolvendo ela sempre, né? Se eu quero ampliar o meu olhar, então é importante que a gente desenvolva a nossa consciência sempre. Que a gente veja e reveja tudo o que está acontecendo, né? Não dá para se basear numa coisa só. Coragem sempre também. E se eu tenho um modelo agora, por exemplo, quando a gente falou de desenvolvimento pessoal, no começo do curso, eu falava dessas 5 dimensões. O que eu acrescentei nesse desenvolvimento pessoal, nessa caminhada aí, nessas últimas semanas, né? Que foi o quê? O autoconhecimento e o autocuidado. Então, existe um modelo, que é esse daqui. E esse modelo, ele foi acrescentado do autodesenvolvimento e do autocuidado. Uma coisa que eu aprendi aí no andar da carruagem. E isso precisa estar ficando claro sempre, né? Uma coisa é eu achar que está esclarecido,
mas outra coisa é a gente ter certeza que está esclarecido. Mas se a gente pensar no Vygotsky, esse clareamento ele precisa vir aí de forma constante aí. E espero que para a vida toda de vocês. Tudo bem? Então, para hoje, a gente faz esse feedback geral, genérico. Se você tiver alguma pergunta ainda mais específica, a gente trabalha. E esse feedback começa com o desenvolvimento. Quando a gente fala do desenvolvimento, eu perguntei nas avaliações sobre o desenvolvimento pessoal. E aí tiveram algumas confusões. E nessas confusões, o que aconteceu? Estava fora da base teórica que a gente trabalhou aqui. Então, se está fora da básica teórica que a gente trabalhou aqui, o que acontece? A questão, lá, principalmente na avaliação 1 e na avaliação 2, elas não ficam corretas, né? Então, espero que nessa última aula a gente acabe, né, esclarecendo. Pode ser que, com outro professor, ele trabalhando esse mesmo assunto, ele traga um outro teórico e, de repente, a base que ele estiver trabalhando é em cima de um outro teórico. Então, não existe aí alguma coisa que é engessada, né? Boa noite, Joyce. Então, a aula já começou há alguns minutos, né, Joyce? E agora a gente está trabalhando o feedback. Como eu coloquei nesse slide aqui, esse feedback é geral, do curso inteiro, ele é um feedback genérico, ele não é pessoal, não vou tratar nada de forma pessoal, a expor ninguém. E nos slides anteriores, a gente comentou sobre o desenvolvimento pessoal. Então, começou com essa parte aí, o nosso feedback de hoje. O próximo passo aqui, essa aula está sendo gravada e essa aula vai subir para o caderno, tá bom? Falando da competência, né? Sobre competência, a base no mundo todo é Perrenot, não é? E na minha análise, né? Se a gente fala que a gente é competente, a gente é o quê? É um buscador de soluções. Não é uma pessoa que fica procurando problemas, é uma pessoa, um profissional que procura soluções. Então, a pedagogia das competências que está predominando aí na educação nos dias de hoje, na minha opinião, ela é igual à pedagogia das soluções. É isso que a gente precisa estar fazendo. No caso do Perrenot, ele tem aquelas dimensões, né? Eu preciso de uma informação certa, preciso de um conhecimento, preciso de uma habilidade, preciso valorizar e preciso o quê? Ter a minha atitude em relação à situação que nos é apresentada. E o que? Essas 5 dimensões é para que uma solução seja buscada. Não precisa ser a solução mais atual, nem a melhor solução. Precisa ser dada uma solução, né? E, voltando, esses são os recursos, né, que Perrenot coloca. E ele nunca fala de grana, ele fala o quê? Nós temos um recurso que é super poderoso, que são esses que a gente comentou. Tudo bem? Prosseguindo aí. Então, de novo, essa aula está sendo gravada e ela vai subir. Esse comecinho da aula já se não pegou. Falando das premissas, né? Na avaliação 1 e na avaliação 2, a gente perguntou sobre as premissas. E algumas pessoas responderam fora da teoria que a gente apresentou nas primeiras aulas, né? Então, essas premissas, elas são da educação, mas, do meu ponto de vista, é também uma premissa para qualquer profissional. A formação desse profissional é uma formação contínua, a gente precisa estar buscando ela sempre, como é o meu caso, né? Dentro da matemática, quando eu falei que eu quis preparar sobre em análise combinatória a fórmula de combinação simples, eu aprendi que eu posso trabalhar a combinação simples a partir de arranjo. Se eu sei arranjo,
com uma pequena correção, eu consigo o número de combinações. Isso eu aprendi durante o curso. Quando eu falei do desenvolvimento pessoal também, o que acontece? Durante esse curso, eu fui estudando. E quando eu aprendi sobre autoconhecimento e autocuidado, eu já trouxe aqui para vocês, na minha opinião, essa novidade. E, para minha surpresa, há 15 dias atrás, o autoconhecimento e o autocuidado são as diferenças para geração de profissionais 5.0. O profissional 5.0, o atualíssimo profissional, é aquele que, na sua prática, tem o autoconhecimento e o autocuidado. Então, eu procurei trazer aí informações e conhecimento para vocês, as mais atuais possíveis, que eu também aprendi e a gente vai repartindo. Então, quando a gente fala da formação, é a formação sempre. Eu quero continuar trabalhando muito e por muito tempo. E aí, eu preciso continuar me preparando. E a gente vai buscando a informação. Eu preciso fazer pelo menos um curso por semestre, não é? Na orientação da faculdade, todo professor da faculdade ele precisa estar se atualizando a um curso por semestre. E eu, graças a Deus, tenho feito mais de um. E isso tudo, se tem algo aproveitável, eu trago para vocês. Protagonismo. Em outras palavras, dentro do corporativo, seria a questão da liderança, né? Uma pessoa que se destaca. Eu preciso, na minha área, tentar ser o protagonista, ou no mínimo ser o protagonista da minha própria história. Então a gente vai desenvolvendo esse protagonismo naquilo que a gente faz, né? A palavra aqui dentro do corporativo sempre é excelência. A gente precisa tentar ser aquele melhor naquilo que a gente faz. Precisa estar buscando, existe essa exigência. Isso é uma premissa da educação e que cada profissional deve estar tentando incorporar. A questão da cooperação é uma outra premissa, que não existe ninguém para trabalhar sozinho. As pessoas precisam trabalhar juntos. No profissional, já há algum tempo eu escuto que os gênios eles eram do século passado, talvez o último tenha sido o Einstein, que ele publicou uma série de estudos que ele desenvolveu sozinho. Se depois a gente começar a analisar todos os Nobéis que aconteceram, a maioria dos Nobéis, e principalmente os mais atuais, eles sempre é um trabalho de 2, 3 pensadores, 2, 3 cientistas, 2, 3 profissionais, não é? Não existe aí um prêmio que é solo. Então, dentro do corporativo, existe um trabalho que é coletivo. Se a gente fala desse coletivo, a gente está falando dessa cooperação. E a replicabilidade. Então, um profissional, se ele absorve algo, ele precisa o quê? Aprender a replicar aquilo que ele absorveu, né? Não adianta um aprendizado ser de uma pessoa só. Esse aprendizado ele precisa ser o quê? De um conjunto de pessoas. Então, a base é a educação, mas no profissional, vocês me contradigam aí, mas eu acredito que no profissional cai como uma luva. É perfeito isso. E também isso foi perguntado na continuada 1 e na continuada 2. E eu não sei se foi por falta de estudo ou falta de qualidade na anotação, na hora quando essas perguntas caíram, as pessoas acabaram confundindo ou trazendo respostas pessoais. Podem me interromper e pedir esclarecimento, por favor. Vou para a próxima parte aqui. Gente, o foco é aprender sempre, não é? Então, vocês precisam se perguntar, eu aprendi? Se vocês tiveram essa resposta de eu não aprendi, então significa o quê? Que esse aprendizado vocês devem continuar perseguindo. Se esse japonês aqui não teve a competência
de provocar aprendizados aí na vida de vocês, o que acontece? Esse, entre aspas, obstáculo aí na vida de vocês, ele precisa ser superado, e esse aprendizado precisa ser buscado, né? Então, a gente apresenta aí as habilidades a serem perseguidas, e se, de repente, essa habilidade ainda não está comigo, eu preciso descobrir um outro jeito de aprender essa habilidade e trazer essa habilidade para a minha vida. Então, esse é o foco, aprender sempre, não é? Então, eu acredito que isso cabe muito bem também para o desenvolvimento pessoal, não só para o profissional. Eu vou virando a página aqui. Se vocês não me interromperem, eu vou engatar a quinta e ir embora. Olá. Essa pergunta, ela, em todas as avaliações, ela valia 1 ponto e todo mundo ganhou 1 ponto. Porque, do jeito que eu coloquei para vocês, quando eu perguntei sobre respeito, eu perguntei de um jeito que cada um deu a sua resposta pessoal. Mas, na maioria dos casos, eu percebi que não existe clareza, né, para as pessoas sobre o que é respeito. Isso, infelizmente, está generalizado, né? Então, quando a gente fala de respeito, e se vocês estivessem numa entrevista de trabalho e alguém estivesse perguntando sobre, né, a gente não fica falando de exemplos, né? A gente precisa, quando se pergunta sobre respeito, a gente define respeito. Não precisa dar exemplo de respeito, não é? E muitas respostas eram só exemplos. Elas não diziam o que respeito é. Uma outra coisa que aconteceu muito também nesse feedback geral. De novo, respeito, todo mundo ganhou 1 ponto, porque eu aceitei a resposta pessoal. Eu não informei o teórico. E eu vou informar o teórico agora, né, nesses últimos minutos aí do nosso curso, né? Mas alguns acabam respondendo a definição de respeito, transformando respeito em substantivo. Mas isso também não perdão, transformando o substantivo respeito em verbo e conjuga esse verbo respeitar. E também isso não define respeito, né? Acaba entrando no campo do exemplo também, que também não fala sobre o significado de respeito. Na minha história, eu aprendi isso em 2006, então foi há pouco tempo. Então, se a gente fizer a conta aí de 23 tira 6, fazem 17 anos que eu posso dizer para as pessoas que eu sei o que é respeito. E por isso que eu trabalho dessa forma em relação ao respeito, porque como eu não vejo, né? Cada um tem aí uma resposta pessoal, e essa resposta pessoal, do meu ponto de vista, não está muito clara, e cada um de nós aí precisa clarificar aí o significado de respeito, e eu achei, também da forma que eu trabalho, um estudante, de repente, na avaliação 1, teve a chance 2, na avaliação 2, teve a chance 2 também. Boa noite, Juliana. E quando a pessoa ela responde a mesma pergunta na chance 2, eu percebo que tem uma evolução, mas ainda não tem um significado. E eu acho isso muito legal, né? Porque cada um de nós aí precisa ser um rio de água viva. E a minha resposta de hoje, ela não precisa ser a minha resposta de ontem. Espero que a minha resposta hoje, ela seja uma resposta melhor, né? Então, em 2006, em janeiro de 2006, eu li um livro de James Hunter, e nesse livro de James Hunter, finalmente eu aprendi, né, o que é o significado de respeito. Vou trazer aqui, acho que está no próximo slide, né? O James Hunter define e significa respeito dessa forma. Respeito é
reconhecer a importância de pessoas e coisas. Eu adoro essa definição, principalmente no ambiente de escola, porque às vezes um estudante ele não respeita uma carteira. Às vezes um estudante não respeita uma cadeira. Às vezes um estudante não respeita uma parede. Então, a carteira tem a sua importância, a cadeira tem a sua importância, a parede tem a sua importância. Então, são coisas que precisam ser respeitadas. Todas as coisas, elas têm uma importância. De repente, eu sou ignorante e eu não sei qual é o significado de um objeto, qual é a importância de um objeto. Mas, de repente, se a gente reflete um pouco, a gente descobre o que é a importância desse objeto. Então, eu adoro essa definição de James Hunter, porque, na minha opinião, ela se completou. Ninguém aqui precisa adotar essa definição. Cada um pode continuar com a sua, desenvolver a sua própria definição, buscar outros autores, mas o James Hunter ele completou. Então, quando eu perguntei para vocês de respeito, todo mundo ganhou um ponto, porque a resposta era pessoal. Né? Eu não falei sobre esse autor para vocês. E falando desse autor agora, se eu tivesse fazendo a pergunta o que é respeito segundo James Hunter, teria que ter uma resposta parecida com essa daqui, por exemplo. Espero que isso tenha ajudado vocês aí em relação a esse trabalho. Mas, como a gente está fazendo um feedback geral e genérico, né? A gente falou de tudo que a gente começou a trabalhar nas primeiras avaliações, na terceira e agora, inclusive, na conclusiva. As últimas, a 3 e a conclusiva, elas são mais específicas da matemática. E acho que agora a gente vai entrar na matemática, e como eu falei no começo da aula, acho que nem estava gravando ainda, o que apareceu aí como necessidade de feedback nessa última avaliação conclusiva, acho que é isso daqui, ó. Quase todo mundo aí perdeu meio ponto por causa do erro de arredondamento. Eu não considerei, em outros tempos eu era um professor que considerava a questão errada, né? Eu não considerei a questão errada. O que aconteceu? Eu tirei meio ponto. A pessoa arredondou a resposta de forma errada, essa pessoa perdeu meio ponto. Então, cada um de nós aí, dentro do nosso profissionalismo, a gente precisa usar a regra de arredondamento, a regra de arredondamento dos 5/4. Isso foi passado aí para vocês, acho que mais ou menos na avaliação 2, e daí para frente a gente teria que estar usando o arredondamento de forma correta. Então, existe uma das aulas aí que fala sobre arredondamento e a gente precisa seguir aquela regra de arredondamento. Eu não lembro se a outra questão que falava sobre, nesse outro ponto, falava das raízes de uma equação de segundo grau. Se a gente fala de uma equação de segundo grau, ela tem até duas raízes, né? E nesse exemplo daqui, se eu tenho lá x menos 3 e x menos 4, eu preciso publicar duas raízes, se ela tiver nesse formato, né? Nesse caso aqui, o que torna isso daqui igual a zero é o x valendo 3 positivo ou o x valendo 4 positivo. Se eu colocar aqui, em qualquer uma das situações, o x valendo 3, o que acontece? O resultado dessa conta aqui vai dar zero. Se a gente colocar aqui o x valendo 4 positivo, então a resposta vai dar zero. Então, se dá zero, são raízes. Então, a equação de segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Nenhuma, uma ou duas. Nesse formato aqui, duas. No caso da conclusiva,
todo mundo respondeu uma raiz só, né? Apesar de a gente já ter exemplificado o mesmo exercício em aulas anteriores, né? Eu acho que a cara do exercício, do que está dentro do parênteses, é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês agora. Então, nesse caso, quando a pessoa, todo mundo aqui, todos os estudantes publicaram uma raiz só, a pessoa também perdeu meio ponto. Então, ela perde meio ponto no arredondamento e meio ponto nas raízes. Aí a nota desse estudante ficou 6. Valia 7 e ela tirou 6. Acho que é isso. O restante dos erros, eles não são, assim, gritantes. Aí é o meu jeito de trabalhar feedback. Eu fiz um feedback genérico desde o início do curso até agora. E esse slide daqui, ele está fazendo um feedback específico da conclusiva. E são erros também genéricos. A maioria de vocês erraram. Perguntas aí, gente. Professor, boa noite. Boa noite, Juliana. Essa questão que o senhor está falando agora, no caso seria a Q5? Eu não decorei o número. Quando eu pergunto das raízes lá, que aparecem esses dois parênteses aí, eu posso até... Não é quais são as raízes da função? Esse daí mesmo. Então, mas essa daqui, na verdade, é quais são as raízes da função x menos 3, né, e x menos 9. Aí, no caso, a resposta seria 3. Não, 3 não é e isso? 9. Não, mas não tem 3 e 9. Só tem quais são as raízes. Aí, no caso, seria 3 a resposta. Não é isso, professor? No parênteses não está x menos 3? Tá, parênteses, x menos 3. Depois tem um Aí outro faz. parênteses com x menos 9, não tem? Aí do lado tem x menos 9. Aí as respostas que tem é menos 3, 0, 3 ou não tem raiz. Isso nas alternativas? Isso. Então eu errei nas alternativas. Então, porque assim, ó, as alternativas que tem porque qual seria, né, para dar o 0? Aí eu acreditei que era o 3, porque 3 menos 3, né, e qualquer número vezes 0 dá 0. Então, por isso que eu acreditei que era o número 3. Então, aí a nota de todo mundo vai mudar em mínimo meio ponto. Mas, por exemplo, se isso daqui fosse um concurso, vocês poderiam estar entrando com recurso, porque não tem uma alternativa correta. Aquela questão, ela tem duas raízes, não uma só. Ah, tá. Entendi. Na verdade, pelas respostas que tinha, eu acreditei que era para nós acharmos qual era o número que daria 0, entendeu? Não perguntar de quantas raízes teria, porque ali realmente não tem que duas raízes. Então, na verdade, o 3 dá 0, mas o 9 também dá 0. Mas aí não tem a possibilidade do 9, tem a possibilidade do menos 3, do 0, 3 ou não tem raiz. Então, eu errei nas alternativas. Então, na verdade, a resposta é 3 mesmo, professor, porque 3 Não, menos... Juliana, por favor, eu errei, tudo bem? sim, sim. Se Não, mas aparece assim, mesmo, dois parênteses desse jeito, tem que ter duas raízes, não pode ter uma só, Ah, tá, entendi, professor. não é? Então, não justifica o que eu fiz, eu errei. Mas vocês deveriam estar brigando comigo, professor, não tem resposta, porque a resposta são duas raízes, não uma raiz só. Se isso cair num concurso no Entendi. futuro, né? Então, é uma questão para que vocês entrem com recurso. Ok, professor. Obrigada. É bom sempre ter o print das perguntas e das respostas para que a gente possa tirar as dúvidas depois. É verdade, Então, Juliana. essa Concordo daqui, também. o que acontece?
Se nas alternativas não aparecia o 9, então eu errei. Não, professor, não apareceu o 9. A resposta é a Q5. A pergunta, desculpa, professor. A pergunta é a Q5. Quais são as raízes da função, né? E as respostas disponíveis são -3, 0, 3 ou não tem raiz. Tá, ok. Tá bom. Então, eu vou corrigir, né, essa, quer dizer, a nota de todo mundo. Então, em tese, quase todo mundo tirou meio, então quase todo mundo vai ter, nessa nota da conclusiva, mais meio ponto. E falando do arredondamento, a resposta certa, eu não sei qual que é a questão também, ela é arredondado da vírgula 99. E teve alguns de vocês que escolheram a resposta vírgula 98. Você sabe qual é a questão, Juliana? Eu estou verificando aqui, professor. É dos juros, né? É uma de juros, eu acho. É juro simples ou juro composto? É juro composto. É o juro composto. Qual é o valor dos juros em uma operação de empréstimo de um capital de 7.000 a uma taxa de 1,5% ao mês por 5 meses no regime de juros compostos? A resposta que eu coloquei é 540,99. Isso, e alguns de vocês receberam responderam 98. E quando responde 98, é porque a pessoa não arredondou. Certo? Certo. Então, Porque dá muitos basicamente, os quebradinhos, erros deu nessas. muitos quebradinhos depois, né? Aí é por isso que eu arredondei para 99 no caso. Aí eu coloquei 540,99. Então, porque os quebradinhos da publicação, é o terceiro número aí da publicação, ele é um número que é 5, 6, 7, 8 ou 9, né? Aí precisa, em vez de publicar 98, publicar 99. Essa foi a minha resposta também. Então, quem publicou 99 acertou. E quem não publicou, teve meio ponto a menos. Então, é isso. Eu não esperava que essa aula se alongasse, né? Porque os erros foram poucos, mas a gente fez esse feedback generalizado. Mas vocês podem fazer outras perguntas, além do que eu trouxe, né? Se a gente volta lá no início dos slides, desde o começo eu falei sobre desenvolvimento pessoal, porque a avaliação em 1 e 2 tinha perguntas do desenvolvimento. Depois a gente falou sobre competência, então nas avaliações em 1 e 2 tinham questões sobre competência, nas avaliações em 1 e 2 tinha questões sobre premissas, né? Depois eu quis fixar aí o aprender sempre. Isso deve ser foco para vocês, né? E então eu, na minha aula, de repente não fui competente no sentido de formar vocês. Aí vocês sabem que nessa disciplina existe uma competência matemática que precisa ser desenvolvida. Se a gente não conseguiu desenvolver isso, independentemente desse obstáculo aqui, cada uma de vocês aí precisa estar buscando o quê? A competência matemática. Eu fico tranquilo porque os caminhos da matemática, eles são vários. E, às vezes, a gente acerta num caminho, né? Então, se eu for falar da minha história, eu tinha um aprendizado mediano de matemática
no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no primeiro ano do médio, né? Então, são 10 anos aí de aprendizado mediano, e aí, quando foi no segundo ano do médio, por causa do trabalho da professora Marilza, aí parece que a ficha da matemática caiu na minha vida, da forma que ela trabalhava, e daí para frente a matemática fluiu na minha vida, não é? Eu sabia que queria ser professor desde uns 5 anos antes, e depois, por causa do segundo ano do médio, eu decidi ser professor de matemática. E aí, no terceiro ano de médio, eu já passo a ser professor de matemática dos meus amigos, né? Por exemplo. Então, se a matemática não está fluindo ainda na vida de vocês, vocês precisam estar buscando aí como essa matemática básica vai fluir na vida de vocês. Porque, na minha opinião, toda essa matemática básica aqui, ela vai ser necessária na vida de vocês. Se vocês conseguirem agregar essa matemática na vida de vocês, com certeza, o profissional que vocês se tornarão, ele será um profissional melhor remunerado, né? Uma coisa é ser um administrador com pouca matemática e outra coisa é ser um administrador com muita matemática, né? E aí, a pessoa com a competência matemática, ela tem um salário melhor. Perguntas aí, gente. E eu gosto de destacar a questão do desenvolvimento pessoal e a questão do respeito, que é para que seja alguma coisa para a vida de vocês, né? Se eu não tivesse, como que desenvolvido esse outro lado, o que acontece? Eu me aposentei em 2011, né? Então já são 12 anos que eu estou aposentado. Se eu não estivesse continuando esse desenvolvimento, talvez eu não estivesse nem no mercado de trabalho mais, né? Então é importante que o fato de estudar, ele não traz mais dinheiro para nós, mas ele traz o quê? Empregabilidade, não é? O mais dinheiro, de repente, se eu tenho um pouco mais de conhecimento, né? Aí, por exemplo, como eu falei, né? Um administrador com um pouco mais de matemática, ele vai ter o quê? Uma remuneração melhor, né? Um pedagogo com um pouco mais de matemática também vai ter uma remuneração menor. Como professor de educação física, todos os coaches de educação física que conhecem matemática, eles são top de linha hoje, né? Por exemplo. E a gente tenta... Desculpa. Pode falar, Juliana. Essa aula que o senhor está passando hoje, no caso de esclarecimentos, ela vai subir para a gente ou não? Não mais? Vai subir. Ah, tá. E aí, eu fui lá no meu boletim hoje e vi lá a nota que o senhor colocou lá. Aquela nota já é a média final? Nossa! Sim. Então, o que muda? Essa aula daqui não afeta mais a participação. Quando eu subir esse vídeo e o pessoal não ver esse vídeo, o que acontece? A nota de participação baixa, mas eu congelei a participação até domingo, e qualquer coisa que suba de lá para cá, se a pessoa não ver, não quiser ver, não importa, isso não vai alterar a média. Mas, por exemplo, nesse feedback eu descobri um erro meu, esse erro vai alterar a nota de vocês. Para mais. Entendi. E aí, o senhor acrescentou aquele um ponto que tá daquela outra prova na semana passada, lembra que a gente tinha descoberto que foi um erro, que era 120 a minha resposta e que era fatorial? E o senhor falou... Eu corrigi. Tá bom, então eu acho que eu fui aprovada, professor. Está escrito aprovada lá e a média... Eu errei, professor, numa pergunta tão idiota na terceira questão. Na verdade, eu nem errei, eu acertei.
Só esqueci de colocar o cifrão, professor, que foi quanto que era a porcentagem lá de 3 mil e pouco, que era 500 e pouco. Eu não coloquei, eu só coloquei 500 e, se eu não me engano, era 512 a resposta. E eu não Então, coloquei o cifrão, eu não professor. gosto do Q mágico, porque o Q mágico ele tem esse tipo de congelamento, né? E mas uma parte da prova tinha que estar lá, né? Aí a maioria da prova ficou fora do Q mágico. Inclusive, hoje teve gente fazendo prova, né? E no caso, se eu tivesse utilizando o Q mágico, a prova estaria fechada já. Quando na avaliação 2 eu tentei abrir o Q mágico pela terceira vez, o Q mágico me xingou. Ai, nem me fala. O senhor viu o e-mail que eu te mandei, né? Pedindo socorro, porque o meu não estava abrindo. O meu não estava abrindo de jeito nenhum. Daí que eu coloquei a avaliação 2, a segunda chance, no Forbes, né? Obrigada, viu, professor? Ah, professor, ó, referente à sua aula, só tenho a agradecer, porque realmente eu não tinha. Eu tinha o estudo básico, mas era de muitos anos atrás, porque eu terminei a escola, o ensino médio, na época eu tinha, em 2005, fiquei todo esse tempo parada. Quando eu fiz aquela primeira prova de 20 questões, eu olhei para aquela prova e fiz, meu Deus, eu estou totalmente desatualizada. Mas hoje, se eu fosse repetir aquela prova, é claro que não sei se eu acertaria todas, mas pelo menos eu já tenho confiança de encarar uma prova de matemática. Então, eu quero te agradecer e também aprendi muita coisa para mexer com calculadora, que eu não tinha nem noção dessas teclas, para que elas serviam. Então, professor, eu só tenho a agradecer, falar para o senhor que eu estou 100% é mentira, né? Mas que pelo menos agora eu acho que eu vou para um concurso público tendo pelo menos noção do que é as coisas, eu consigo ir, professor. Obrigada, viu, de coração. Que bom. Então, estamos aí. Em tese, o meu contrato foi renovado para mais um semestre, mas como na educação inteira, o que a gente faz é uma atribuição da direção. Então, a direção atribui, né, as aulas para nós. Então, o professor, de fato, não escolhe, né? Principalmente na Faculdade Flamingo, eu gostaria de poder escolher aulas de matemática, mas, de repente, no semestre que vem, eu posso estar num outro projeto. Então, em tese, eu sei que meu contrato foi renovado, não é? Acho que aqui vocês, quem chegou mais cedo, há umas 3 semanas atrás, eu recebi um convite ao vivo aqui para trabalhar num curso de pós, né? Agora, tomara que dê certo e a gente vai se ajudando, né? Então, eu estou no Grupo Flamingo aí pelo menos mais um semestre. Se vocês precisarem de algo, a gente vai se ajudando. E nesse curso daqui, se eu já provoquei isso em você, Juliana, na minha opinião, é uma base, e espero que em cima dessa base, para os próximos módulos, à medida que essas novidades forem acontecendo, você tem aí uma base que possa suportar e trazer mais conhecimento aí e tornar você uma profissional melhor, em matemática, pelo menos. E no caso da calculadora, no presencial, talvez até fosse mais interessante, né? Porque, infelizmente, não existe um padrão mundial para o uso da calculadora, né? Então, existe uma versão inglesa, uma versão francesa, uma versão americana, talvez tenha versões aí da Coreia, de Taiwan, quando a gente percebe em alguns celulares eles trabalhando de forma diferente, né? Então, não conheço todas as configurações, mas quando o celular na minha mão, a gente passa pela situação, eu consigo fazer uma interpretação do que está acontecendo. E aí, para cada celular, para cada calculadora, para cada situação, eu poderia estar dando uma resposta mais específica. Mas ainda, que bom que eu pude ajudar, né?
pelo menos aí alguns de vocês, ampliando esse olhar para o uso da calculadora também. Que bom. É verdade, professor, porque eu também não sabia onde que ficava, onde se encontrava esses botõezinhos aí do meu celular. E também muitos anos também, né, que eu terminei meus estudos, faz muitos anos não tinha mais nem noção direito do que seria essas matemáticas aí. Então, foi muito bom para mim. Eu gostei muito, aprendi também com o senhor, foi muito bom. E espero encontrar você de novo nos próximos semestres aí pela frente, quem sabe. Mas só tenho a te agradecer. Muito obrigada. Eu agradeço. Além de matemática, o senhor dá aula do quê? Além da matemática, então, dentro do campo da matemática, eu trabalho mais especificidades, né? A estatística, a gestão financeira e, fora da matemática, as metodologias ativas. Ah, sim, professor. Já tivemos nós tivemos metodologias ativas já esse semestre. Foi o Deberson, né? Disso que eu falei, né? Eu acredito que conheço um pouco e poderia estar à frente de qualquer curso que pudesse estar falando da gestão financeira, não é? Da estatística, dessa matemática básica e das metodologias ativas, Juliana. É que nós estamos no segundo semestre, né? Então a gente não sabe o que vai vir, quais serão as matérias próximas que vai vir para a gente, né? Mas eu acredito, Aida, que nós não vamos pegar essas matérias que o professor falou, porque nós somos pedagogia, professor, e isso daí está mais para administração, mais para essas faculdades que tenha mais numerologias, né, professor? Coisas de... Você sabe que eu sou culpado, né? Mas espero que não tenham... A cada 2 anos, o plano de curso ele pode mudar, mas a gente fez uma batalha aí e gestão financeira está em todos os cursos da Faculdade Flamingo. Espero que não tenham mudado, então vocês vão ter gestão financeira sim. Também acho, sim. Pois é. Então ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Isso, Juliana. O grande argumento é assim, qualquer profissional, ele precisa aprender a gerir suas finanças. Se ele não fizer isso, né, então ele vai ser um profissional que vai ficar reclamando do salário o tempo todo, né? Professor, isso daí o profissional é todo mundo, né? Todo mundo tem que aprender a fazer o uso das finanças. E aí geral. O brasileiro não é muito bom nisso daí não, viu, professor? Então, e na minha opinião, muita gente fica muito na matemática e não existe aí uma reeducação financeira, né? E acho que a reeducação financeira, acho que é o melhor, que vai poder fazer o divisor de águas aí nas finanças das vidas de vocês, né? Sim. Quando eu acho que trabalhei 2 semestres consecutivos implementando a gestão financeira dentro de pedagogia e dentro de educação física, naquele começo teve um pouco de resistência, mas graças a Deus foi admitida pelo currículo e até onde eu sei, parou de ter aí a gritaria por estar... Tem até colegas professores que falam assim que não tem sentido ter gestão financeira dentro de um curso de educação física, por exemplo, né? E que poderia estar dando outras técnicas aí de educação física, mas a pessoa pode ser o melhor técnico de educação física e depois ele não sabe gerir suas finanças, e aí ele vai ser o melhor técnico para quem? Para onde, né? Professor, porque vamos ser sinceros, que alguém que esteja enforcado não consegue ter paz na vida para fazer mais nada, né? Então, se a pessoa não tem essa reeducação financeira, vai dar
com os burros d'água constantemente, infelizmente, né? Gente, ó, a gente chegou na parte da avaliação. Aí vocês podem, por favor, além dessas perguntas que a gente incorporou aí ao longo desse curso, sobre curiosidades, sobre algo que vocês estejam incorporando aí na vida de vocês, se tem algo que vocês contariam aí, ou outras coisas para avaliar, né? E vocês podem, por favor, atacar pedras, né? Porque numa próxima vez, espero que esse curso ele seja um pouco melhor e que alguns erros que a gente tenha provocado ao longo desse semestre, eles não se repitam no semestre que vem. Podem pegar todas as pedras aí, atirar todas elas e a gente aguenta aqui. Vamos lá. Eu não tenho o que reclamar, professor. Sinceramente, a única coisa que foi diferente, né, foi a questão da prova, porém, a gente não consegue ver o que errou, o que acertou, mas em compensação nós tem um lado ruim e um lado bom, né? O lado bom é que a gente pode, se a gente está com dúvida, a gente pode fechar, ir lá, ver a matéria de novo e depois voltar para a prova. Então, a única coisa que eu achei de diferente foi essa questão, né? Mas, tirando isso, professor, e na verdade nem tirando, porque como eu te falei, também teve o seu lado bom, né? O lado que eu pude ir lá fazer a pesquisa. Eu agradeço, como eu te falei anteriormente, eu só tenho a agradecer. Vocês sabem que eu estou num outro processo seletivo. Eu passei por esse processo seletivo no semestre passado. Eu passei, mas o número de vagas é pequeno. E aí, no caso, isso para a rede estadual, né? Então, eu passei naquele processo seletivo e esse processo seletivo, ele não me chamou ainda, apesar de ser um professor aprovado, porque o número de vagas que abriu era pequeno. Aí, esse processo seletivo, ele se repetiu agora nesse semestre, né? Ontem ele tinha a promessa de publicar resultados. Mas por que eu estou falando isso? Que a própria prova desse processo seletivo, se antes era assim, todo mundo fazendo a prova e preenchendo o gabarito e entregando, agora, nessa versão é assim. Então, todo mundo abre 2 vídeos, todo mundo abre uma apostila e tem 6 horas, né, para ter essa prova aberta, pesquisar nos vídeos e pesquisar na apostila e responder as 10 questões, né? Então, até em processos de concurso dentro da rede estadual, as coisas estão se transformando, né? E aí, no caso, a faculdade ela já tem trabalhado essa questão e eu gosto do Forms por causa disso que você colocou, né? Vocês têm essa oportunidade de fazer pesquisa. Algumas pessoas até se enganam, né? Elas se auto-enganam, porque, de repente, em alguns casos, a cola corre solta. Mas, na verdade, é importante que as pessoas vejam como a oportunidade de aprendizado, né? E eu espero, né, não sei, que continue dessa forma e processos seletivos daqui para frente tenham um pouco essa cara e esse jeito, né? Aida ia falar alguma coisa, Aida? Que nem a Juliana falou aí, né? É bom essas provas aí de formulários que você lançou. Pelo menos deu chance para quem não conseguiu fazer, pelo menos tinha mais chance para a pessoa estar fazendo, né? Não perdia a prova. Então, era uma chance que a pessoa tinha. Então, porque se fosse no caderno, não teria como estar abrindo e fechando.
Foi muito bom, eu gostei desse método. A única coisa que ficou assim, mais ruim é porque a gente não conseguia ter acesso onde foi ver, onde foi que a gente errou, para a gente estar estudando mais, assim, sabe, nessa parte. Mas foi bom. Eu digo que foi muito bom, não foi ruim. E dessas Ah, avaliação aí também, o que eu digo, dessa avaliação também, o que eu digo, essa última aí, ó, o que vocês contariam para alguém? Eu contaria para alguém que eu tinha medo da matemática. Essa era a palavra que eu tinha medo, porque era difícil para mim, entendeu? Então, quando eu lancei essa matéria de matemática, eu falava, gente, acho que eu não vou conseguir passar nessa matéria, mas eu passei, tá vendo? Então, não é um bicho de sete cabeças, né? A gente aprende sim, não, não é não. é isso Então, mesmo. é interessante que você fala, porque então, vocês sabem que eu tenho muito tempo de carreira, muito tempo de matemática, Sim, e um dos problemas da matemática é o medo, né? E aí, é. eu não consigo tirar o medo da matemática só com a matemática, né? Então, e aí a gente por isso que eu fui fazer psicologia da educação, e dentro a psicologia da educação que ajuda as pessoas a trabalharem medos, né, a trabalharem traumas, né, porque para algumas pessoas é até trauma da matemática, né, mas aí a gente vai mostrando que tem formas e formas aí, né. Sim, Então, que bom que verdade. você me traz esse pedaço, Aida. Fico feliz, que bom. Porque eu sou melhor em português, em matemática eu era péssima. Péssima mesmo. Então, isso que eu digo, né? O que eu tenho para dizer é que eu tinha medo, mas agora não tem mais. Então, foi muito bom. Para quem achava Então, que tá não ia bom. conseguir passar, passei. Foi Que aprovado. bom. Muito bom. E você, Joyce, quer falar algo? Quer escrever algo? Eu não estou com o chat aberto, mas deixa eu ver aqui. Abri o chat para mim. Então é isso, gente. Então, essa aula vai subir. Vocês podem, por favor, comunicar, mas o fato de ver ou não ver essa aula, ela não afeta mais a participação, né? Aí eu quis trazer esse geral, né? E recomendo que todos vejam, inclusive aí sobre a dimensão do respeito, porque é algo que, na minha opinião, precisa ser trabalhado. Ah, que bom, Joyce. Que bom. Então, isso não é um padrão da faculdade, sou eu que trabalho dessa forma. Em tese, se a gente trabalha dessa forma, eu demoro mais para dar feedback para vocês, eu demoro mais para corrigir, né? Mas eu acho que a gente acaba se ajudando, né? Se a gente trabalha no que mágico, então ele permite que você abra mais uma vez, oportuniza mais uma vez, mas tem colegas que não abrem, né? E é porque eles colocam principalmente os argumentos do corporativo. O corporativo não dá mais prazo, mas na educação eu acho que a gente precisa dar mais prazo quando a gente pode, né? No meu caso, eu estou podendo, né? Então a gente vai oportunizando. Que bom que você gostou, Jorge. Agora, para alguns colegas, eles até não gostam. E quando eu comentei com uma colega que o que mágico me xingou, ela falou assim, bem feito, tá vendo? Você não devia estar tentando abrir a prova de novo, né? Mas eu aprendi, aí eu consigo trabalhar o que é mágico e formes, né? A gente vai trabalhando, dando uma solução, né? Pelo menos eu acho, que dando uma solução que atenda também a faculdade e vocês, né? Principalmente em nome do aprendizado. Amanhã ou depois a faculdade pode falar assim, não quero mais que você trabalhe desse jeito. E eles estão no direito deles, né?
Então é isso. Eu agradeço a participação. Informem aí que vai ter uma alteração de nota para maior, né? Talvez meio ponto, em alguns casos, não altere a média, mas meio ponto na conclusiva não altere a média final de alguns de vocês, mas isso vai ser alterado com certeza. E esse vídeo daqui fica mais para o desenvolvimento de cada um de vocês. Eu também vou aprendendo com vocês e a gente vai descobrindo aí como interagir da melhor forma. Agradeço aí a participação e realmente fico na torcida de a gente se encontrar aí em outros módulos. Como eu falei para vocês, eu quero continuar trabalhando durante muito tempo. Obrigado, Juliana. Obrigado, Joyce. Obrigado, Aida. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, Aida. Boa noite, Joyce. Boa noite. Até a próxima, professor. Muito obrigada, de verdade. Foi um prazer, viu, professor? De verdade. Obrigada. Obrigado, eu. Boa noite, Joyce. Bom descanso. Bom curso para vocês. Sucesso para todos vocês aí. Meus abraços para todos aí. Você falou com o microfone fechado, Aida. Eu não ouvi. Um ótimo final de ano para você e sua família. Que seja um ano maravilhoso, ano que vem para você. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Muito obrigado. Beijão. Te agradeço muito. Você também.